Olá, bem-vindo ao canal. Vamos estudar mais um pouquinho de função afim? Bom, olha só. Primeira questão, ele fala assim, ó. Especifique para cada uma das funções abaixo se é crescente ou decrescente em reais. Bom, então olha só. Na letra A a gente tem o seguinte. Y que é igual a 1 mais 5x. Então, eu vou organizar isso daqui. Eu vou botar assim, ó. Y é igual a 5x mais 1. Beleza? Então, repara que o coeficiente angular é o valor que multiplica o x. E nesse caso, o coeficiente angular, representado por A, é igual a 5. E repara que esse valor que multiplica o x, ele é positivo. Então, por isso que essa função aqui, ó, função do primeiro grau, ela é crescente. Beleza? Aí eu botei assim também, olha só. Sabendo que a forma algébrica, né, é y que é igual a x mais b, beleza? O a é o coeficiente angular, o b é o coeficiente linear, beleza? Tranquilo? Então, para a gente poder identificar se a função é crescente, o valor que multiplica o x ele tem que ser positivo. Então, o a ele tem que ser maior do que zero. E para que a função ela seja decrescente, o valor que multiplica o x ele tem que ser negativo. Então, para ser decrescente, o a tem que ser menor do que zero, beleza? Crescente, o valor que multiplica o x, positivo. Decrescente, o valor que multiplica o x, negativo. E nesse caso aqui, ó, o valor que multiplica o x ele é positivo. De boa? Então, por isso que é crescente. Tá legal? Tranquilo? Vamos lá, letra B? Bom, olha só. Na letra B a gente tem o seguinte. Y que é igual a menos 3 com menos 2x. Só arrumando isso daqui, né? Isso fica y que é igual a menos 2x menos 3. Repara que o coeficiente angular, que é o a, é o valor que multiplica o x. E nesse caso, quem está multiplicando o x é o menos 2. Então, o coeficiente angular é o menos 2. Como o valor que multiplica o x é negativo, então essa equação aqui do primeiro grau, né, ela é decrescente. Tá legal? Agora aqui na letra C, a gente tem y que é igual a x mais 2. Repara que o valor que multiplica o x é o 1 positivo. Então, o coeficiente angular é 1 positivo. Então, como o valor que multiplica o x é positivo, então essa função aqui, ó, ela é crescente. Beleza? Tranquilo? Na letra D, vamos nessa, pessoal. A gente tem y que é igual a 3 com menos x. Só organizando isso daqui, isso vai ficar y que é igual a menos x mais 3. Repare que o valor que multiplica o x é negativo, né? Que é o menos 1. Então, o coeficiente angular é o menos 1. Então, o valor que multiplica o x é negativo. E logo, essa função do primeiro grau, ela é decrescente. Beleza? Tranquilo? Agora aqui, ó. Letra E. Y que é igual a menos 2x. Então, repare que o valor que multiplica o x é negativo. Beleza? Então, o coeficiente angular é o menos 2, né? Pelo valor, o valor que multiplica o x ser negativo, logo essa função ela é decrescente. Tá legal? Tranquilo? Na letra F, a gente tem y que é igual a 3x. Repara que o valor que multiplica o x é positivo, então o coeficiente angular é 3. Como o valor que multiplica o x é positivo, então essa função ela é crescente, né? Porque tem um coeficiente angular 3 positivo. Então por isso que é crescente. Beleza? Segunda questão. A segunda questão ele fala assim, ó. Estude segundo os valores do parâmetro m a variação crescente, decrescente ou constante das funções abaixo. Então, olha só. Primeira equação aqui eu tenho y que é igual, ó, a m mais 2, a isso daqui está multiplicando o x menos 3. Se a gente for pensar na forma algébrica, a forma algébrica ela é y que é igual a x mais b. Então, repara que o a é o valor que multiplica o x. Nesse caso aqui, o a é o m mais 2. Então, isso daqui é o coeficiente angular. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Para m mais 2 sendo maior do que zero, essa função ela vai ser crescente. Porque esse coeficiente angular, que é o valor que multiplica o x, ele está sendo maior do que zero. Beleza? E quando que isso acontece? Olha só. A gente resolvendo essa desigualdade, isso vai ficar m mais 2 maior do que zero. 2 está positivo desse lado, ele vai para o outro lado negativo. Então, m tem que ser maior do que menos 2. Então, será crescente para todo m maior do que menos 2. Beleza? Tranquilo? Agora,
Próximo caso é o seguinte, ele fala assim, ó, para m mais 2 menor do que zero. Então agora, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte, ó, repara que o coeficiente angular é o valor que multiplica o x, então isso daqui é o coeficiente angular, é o a. Então ele fala para esse a ser negativo. Então, se esse a é negativo, essa função ela vai ser decrescente. Se o valor que multiplica o x é negativo, então isso é uma função do primeiro grau decrescente, beleza? Então, o valor que multiplica o x é o m mais 2. Então, m mais 2 tem que ser menor do que zero. Resolvendo isso daqui, ó, 2 está positivo desse lado, ele vem para cá como negativo. Então, m tem que ser menor do que menos 2. Então, será decrescente para todo m menor do que menos 2. Beleza? Tranquilo? Agora, e quando o coeficiente angular for igual a zero? Ó, para m mais 2 igual a zero. Resolvendo isso daqui, ó, 2 positivo, ele vem para cá negativo. Então, m é igual a 2. Será constante em reais. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, ó, questão 3. Ele fala assim, ó, estude os sinais das funções definidas em reais. Vamos lá, olha só. Letra A. Y que é igual a 2x mais 3. Solução. Primeira ideia. Vamos achar a raiz. Então, eu quero achar a raiz, o valor que zera isso daqui. Beleza? Então, eu faço y que é igual a zero. Mas quem é o y? O y, ele é 2x mais 3. Então, esse y eu vou substituir por 2x mais 3. Então, fica 2x mais 3 que é igual a zero. Vou achar o valor de x. 3 está positivo, ele vem para cá negativo. Então, fica 2x que é igual a menos 3. 2 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, x é igual a menos 3 sobre 2. Beleza? Agora eu faço o estudo do sinal. Então, isso daqui é a raiz. Então, no eixo das abscissas, no eixo x, o gráfico ele vai interceptar o eixo das abscissas na raiz. Beleza? Nesse valor aqui, ó, menos 3 sobre 2, que é a raiz. Então, essa função ela vai ser crescente. O gráfico vai ter esse modelo aqui, ó, crescente. Beleza? Por que é crescente? Porque o valor que multiplica o x, ele é positivo. Então, essa parte aqui, ó, que está acima do eixo das abscissas, do eixo x, vai ter imagem positiva. E essa parte aqui, ó, que está abaixo do eixo das abscissas, vai ter imagem negativa. Então, ele é crescente para x maior do que menos 3 meios, qualquer valor maior do que menos 3 meios, a função vai ser crescente. E para qualquer valor de x sendo menor do que menos 3 meios, a função vai ser decrescente. Beleza? Tranquilo? E sendo 3 meios, né, menos 3 meios, a função ela vai ser constante. De boa? Agora vamos lá, olha só. Letra B. A gente tem y que é igual a menos 3x mais 2. Vamos nessa. A gente tem que achar a raiz. Então, eu pego o y igual a zero, mas o y ele é isso daqui, ó. É o menos 3x mais 2. Então, vou pegar esse y, vou substituir por isso, por menos 3x mais 2. Então, fica menos 3x mais 2, que é igual a zero. Achar o valor de x. Então, vou pegar esse 2 que está positivo, ele vem para cá, negativo. Então, fica menos 3x, que é igual a menos 2. Menos 3 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, x é igual a menos 2 dividido por menos 3. Regra de sinal da divisão é a mesma da multiplicação. Divisão de sinais iguais vai ter quociente positivo. Então, esse menos 2 dividido por menos 3, isso é igual a 2 terços. Então, x é igual a 2 terços. Então, é a raiz, é o valor que zera a equação, beleza? Repara que o valor que multiplica o x, ele é negativo. Aqui, ó, menos 3, negativo. Então, essa equação aqui, ela vai ser decrescente. O gráfico vai ter esse modelo aqui, ó. Aí ele vai interceptar o eixo das abscissas, o eixo x, na raiz, beleza? Essa parte aqui do gráfico que está acima do eixo das abscissas vai ter imagem positiva. Essa parte do gráfico que está abaixo do eixo das abscissas vai ter imagem negativa. Então, o que acontece? Ela é crescente para todo x menor do que 2 terços, porque daqui para cá, ó, vai ter imagem positiva. E ela será decrescente para todo x maior do que 2 terços, porque daqui para cá, ó, vai ter imagem negativa, beleza? E ela sendo 2 terços, ela será constante, beleza? Tranquilo, tá aí? Tipo, vamos à próxima.
Bom, olha só. Na próxima questão, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó. Para que valores do domínio da função de reais em reais, definida por f de x, que é igual a 3x menos 1, isso tudo sobre 2, a imagem é menor que 4. Agora, pensa comigo, olha só. Sabendo que a imagem é menor que 4, então f de x tem que ser menor do que 4. Por que f de x tem que ser menor do que 4? Porque a imagem está relacionada com o eixo y, com o eixo das ordenadas, beleza? Então, por isso que o y ele tem que ser menor do que 4. De boa? Tranquilo? Mas lembrando que o f de x ele é 3x menos 1 sobre 2, né? Porque ele fala aqui no enunciado, ele fala que f de x é igual a 3x menos 1 sobre 2. Então, eu posso pegar esse f de x e substituir por 3x menos 1 sobre 2. Então, 3x menos 1 sobre 2 tem que ser menor do que 4. Agora, a gente vai resolver essa desigualdade. Então, olha só. 2 está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. Então, fica 3x menos 1 tem que ser menor do que 8. 1 está negativo desse lado, ele vem para cá positivo. Então, fica 3x tem que ser menor do que 8 mais 1. E 8 mais 1 vai dar 9. Então, 3x tem que ser menor do que 9. 3 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, x tem que ser menor do que 9 sobre 3. 9 sobre 3 vai dar 3. Então, x tem que ser menor do que 3. Beleza? Tranquilo? Próxima ideia. Próxima ideia, ele fala assim, ó. Vamos lá. Ó. Para que valores de x pertencente aos reais, a função f de x, que é igual a 2 terços menos x sobre 2, é negativa. Então, para que essa função ela seja negativa, o f de x ele tem que ser menor do que zero. Foi comigo? Então, f de x tem que ser menor do que zero. Mas quem é o f de x? O f de x é isso daqui, ó, beleza? Porque f de x é igual a 2 terços menos x sobre 2. Então, o f de x é isso. Então, eu vou pegar esse f de x e vou substituir por isso daqui, beleza? Então, fica 2 terços menos x sobre 2 tem que ser menor do que zero. Agora, eu vou resolver essa desigualdade, beleza? Então, fica assim, ó. Bom, eu vou igualar os denominadores nos 3 termos. Então, para isso, eu tenho que fazer o MMC entre 3 e 2. Lembrando que 3 e 2 são números primos entre si. Então, o MMC será a multiplicação deles. Tá legal? Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, o MMC entre 3 e 2 vale 6. Então, esse 3 aqui, para virar 6, ele tem que ser multiplicado por 2. Porque, ó, 6 dividido para 3 dá 2. Beleza? Esse 2 aqui, para virar 6, ele tem que ser multiplicado por 3. Porque 6 dividido para 2 vai dar 3. E aqui está sobre 1, né? Esse 0 está sobre 1. Então, esse 1 para virar 6 tem que ser multiplicado por 6, né? Porque 6 dividido para 1 dá 6. Agora eu vou multiplicar lá em cima. 2 vezes 2, 4. 3 vezes menos x, então fica menos 3x. E 6 vezes 0, isso vai dar 0. De boa? Como a gente fez o MMC nos dois membros, então automaticamente ele se cancela, tá legal? Ficando apenas os numeradores. Então isso vai ficar 4 menos 3x menor do que 0. Agora a gente vai isolar o x, deixar o x sozinho. Então eu vou pegar esse 4 aqui que está positivo desse lado, ele vai para o outro lado como negativo. Então fica menos 3x menor do que menos 4. Para tornar esse coeficiente aqui, ó, tornar esse termo, né? Esse termo em positivo, então eu vou multiplicar todos os termos por menos 1, beleza? Então, olha só, menos 3x multiplicado por menos 1, isso vai dar 3x. E menos 4 multiplicado por menos 1, isso vai dar 4. Mas em desigualdade, né, em inequação, quando a gente tem o coeficiente que multiplica o x negativo, aí a gente multiplica a inequação toda por menos 1. Quando a gente faz isso, a gente também tem que inverter a desigualdade. Repare que a desigualdade aqui está menor que, como a gente multiplicou por menos 1, então passa a ser maior que, beleza? Então fica 3x, tem que ser maior do que 4. Agora eu vou pegar esse 3 que está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então x tem que ser maior do que 4 terços, beleza? Tranquilo? Próxima questão, vamos lá. Olha só. Questão 6, ele fala assim, ó. Sejam as funções f de x que é igual a 2x mais 3, g de x que é igual a 2 menos 3x e h de x que é igual a 4x menos 1 sobre 2. Aí,
definidas em reais. Para que valores de x pertencentes aos reais, tem-se, aqui na letra A, f de x maior ou igual a g de x. Beleza? Então, minha solução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, sabendo que f de x tem que ser maior ou igual a g de x, eu vou substituir o f de x pela sua lei de formação e vou substituir o g de x também pela sua lei de formação. Então, aqui, f de x substituindo pela lei de formação fica 2x mais 3. Aí, 2x mais 3 tem que ser maior ou igual, pegando o g de x e substituindo pela sua lei de formação. 2 menos 3x, beleza? Agora eu tenho que resolver isso daqui. Eu tenho que deixar o x sozinho. Então eu vou jogar tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Troca de lado, troca de sinal. Então olha só, esse daqui está negativo desse lado, ele passa para o outro lado como positivo. Esse daqui está positivo desse lado, então ele passa para o outro lado como negativo. Tá legal? Então ficou 2x mais 3x maior ou igual a 2 menos 3. 2x mais 3x, isso vai dar 5x. Então 5x é maior ou igual a menos 1, né? Porque 2 com menos 3, isso dá menos 1. Então, repara aqui, que o valor que multiplica o x ele é positivo. Então, em desigualdade, em inequação, quando o valor que multiplica o x for positivo, a gente não precisa multiplicar por menos 1, tá legal? Só multiplica por menos 1 quando o valor que multiplica o x for negativo, beleza? Então, vamos nessa. Então, olha só. 5 vezes x. Então, 5 está multiplicando, então ele passa para lá dividindo. Então, fica x tem que ser maior ou igual a menos 1 sobre 5. Beleza? Tranquilão? De boa? Vamos lá. Letra B. Ele fala assim, g de x tem que ser menor do que h de x. Então, qual é a ideia? A gente vai pegar o g de x e substituir pela sua lei de formação e vamos pegar o h de x e substituir pela sua lei de formação. Então, isso vai ficar 2 menos 3x menor, né? Aqui é o menor que 4x menos 1 sobre 2. De boa? Tranquilo? Agora eu vou pegar esse 2 aqui, e vou multiplicar esses dois termos. Está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos 3x. Então, isso vai dar menos 6x. É menor que, aqui em cima a gente repete, 4x menos 1. Tá legal? Agora aquela ideia. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, troca de lado, troca de sinal. Então, esse 4x aqui, está positivo desse lado, ele vai para lá como negativo. Esse 4 está positivo desse lado, ele vem para cá como negativo. Então, isso ficou menos 6x menos 4x tem que ser menor do que menos 4 com menos 1. Tá legal? Então, menos 6x com menos 4x, isso vai dar menos 10x, né? Repara que os sinais são iguais. Então, a gente adiciona e repete sinal. Beleza? Aí, menos 10x tem que ser menor que menos 4 com menos 1, dá menos 5. De boa? Agora, repara que o valor que multiplica o x ele é negativo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa desigualdade e multiplicar todos os termos por menos 1. Lembrando que a gente também inverte a desigualdade, né? Por exemplo, olha só. Aqui, menos 10x multiplicado por menos 1. Isso vai dar 10x positivo. Essa desigualdade aqui, ela está menor que. Então, como está sendo multiplicado por menos 1, passa a ser maior que. Beleza? E menos 5 multiplicado por menos 1, isso dá 5. De boa? Agora o 10 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, x tem que ser maior que 5 sobre 10. Repara que ambos são múltiplos de 5 e dá para simplificar ambos por 5. Então, 5 dividido para 5 dá 1 e 10 dividido para 5 vai dar 2. Então, x tem que ser maior do que meio. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Espero ter ajudado.